atitude e definir qual rumo que vai ser tomado com relação à frota, sistema de comunicação, sem ele não funciona. E eu quero, nunca tive a oportunidade de dizer, eu quero dar boas-vindas a você nessa direção aí. A gente não sabe até quanto tempo, né, porque o governo aí vai ter uma eleição em vista. Então, mais um motivo para externar que não tem que ser de dividendo agora. Esse dinheiro tem que ser convertido para a empresa. Roberto Pistelli, você como economista aí, tem que ir na mídia e nos ajudar nesse ponto aí. Muito obrigado. E eu gostaria, deputado Cocai, que voltasse aí em outros momentos para a gente falar sobre o Corumbá 4. Tem muita coisa a contribuir com relação a isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Cláudio. Eu já perguntei ao presidente se ele está próximo da aposentadoria, porque... Por causa do fundo de pensão. O diretor, eu vou fazer algumas perguntas, o senhor responde todas elas. A minha primeira pergunta já tinha feito, mas o senhor não lembro se respondeu. A questão da CEMIG, se realmente não há mais a discussão, se nós podemos considerar sepultada a discussão da venda da SEB, ou a abertura do capital da SEB, enfim. A segunda é se a SEB tem recursos necessários para os investimentos no sistema elétrico de distribuição nos próximos 3 anos, como foi apontado um plano para os próximos 3 anos, já que pelo plano de obras da empresa é um montante próximo de 500 milhões. E nós gostaríamos de saber apenas se tem o recurso, porque me parece que todos os investimentos foram com recursos próprios da SEB. Ainda que um empréstimo, o senhor dizia que foi feito o FCO, mas é de responsabilidade da SEB. Então, não houve investimento do governo na empresa. Os investimentos foram todos próprios da própria SEB. E se a SEB tem esses recursos necessários. Outro aspecto, o Cláudio discorreu bastante bem, e também o professor Pistelli, que eu acho que não tinha que ter distribuído esses dividendos nesse momento. Porque tem várias perspectivas ou vários instrumentos legais que possibilitassem a retenção, no mínimo, para que se pudesse trabalhar no investimento. Nós temos 75 milhões de investimentos previstos para 2010, e o professor Pistelli foi muito claro ao dizer que com 75 milhões nós não chegamos a esse montante que está previsto nos próximos 3 anos, que me parece estar previsto porque faz parte do plano de desenvolvimento da distribuição, do PDD, onde consta o plano de obras. Então, portanto, não haveria que se ter distribuído, isso é minha opinião, já foi distribuído, e creio que, ainda que seja legal, ninguém está questionando a legalidade, mas extremamente prejudicial para a população do Distrito Federal. Bom, a outra coisa que eu queria saber é sobre, porque há uma dívida da SEB Hold, que é superior a 140 milhões para com a SEB Distribuição. Então, como é que está essa discussão? Porque, inclusive, qual a tratativa que está sendo dada pela empresa? Porque há uma resolução autorizativa, a número 318/2005, da ANEEL, que foi modificada pela resolução também autorizativa de 958/2007. Então, parte dos dividendos devem ser utilizados, ao meu ver, para amortizar essa dívida da Hold para com a SEB Distribuição, que é onde nós estamos vendo que o grande problema da SEB nesse momento diz respeito à distribuição, tanto do ponto de vista da manutenção, quanto do ponto de vista da expansão. O outro aspecto é quanto ao crescimento do mercado, que aí seria especificamente na política de investimento, o investimento em expansão. Nós temos 2 tipos de coisas que a gente queria que fosse discricionado, né? O primeiro é o investimento na substituição de redes antigas, obsoletas, na manutenção. E o segundo, na expansão. Desmembrar, se é possível, esse tipo de investimento. E tendo em vista o fim da concessão da SEB, prevista para 2015, se a empresa já tem algum estudo ou negociação para decidir qual iniciativa vai ser tomada. A reversão para a União, a renovação, a transferência, enfim, se há já um planejamento nesse sentido.
Eu também gostaria de que pudesse ser falado sobre a questão da reparação de danos, do ponto de vista do consumidor que teve algum dano em função da queda de energia, qual seria, como está se dando esse processo e se é possível que a gente possa ter uma noção do valor, do montante que a SEB tem que ressarcir aos consumidores em função dos danos provocados pela queda de energia. Eu irei falar sobre a questão das multas, mas já foi pontuado aqui, e da questão da terceirização também, porque a empresa, ela hoje tem mais servidores terceirizados do que servidores de carreira. E eu já vi muito servidor da SEB arriscar a própria vida, eu acho, em defesa do bom desempenho da empresa. Arriscar mesmo, fazer o que ninguém imagina que é possível fazer pelo amor que carrega pela empresa. Então, portanto, isso também já foi falado tanto pelo Cláudio quanto foi falado pelo professor Psitelli. Então, como são essas as questões, a gente pede para o senhor vocês respondê-las, apenas anunciar aos que nos escutam nesse momento e aos que nos escutarão também, porque essa audiência será reprisada de acordo com a grade horária da TV, que há um site, um e-mail do presidente, do diretor, que pode ser utilizado para qualquer tipo de pergunta, e também um da própria Câmara, que nós encaminharemos para a própria SEB para fazer uma audiência que tenha uma interatividade também através da sua divulgação. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o presidente, o diretor-geral da SEB, para que possa fazer as respostas, proceder às respostas às perguntas que foram formuladas. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que eu não vou me aposentar por agora, né, apesar dos cabelos brancos, mas está longe ainda de eu me aposentar. Então eu vou ficar na SEB, se Deus quiser, durante muito tempo. E vou estar junto com o grupo, com o corpo de empregados durante todo esse tempo, seja na direção, seja em alguma gerência, ou seja como engenheiro, como já fui outras vezes, com muito orgulho. Então, em relação a isso, fica bem claro. Eu queria iniciar pelas observações que o professor Roberto fez, para que a gente possa deixar claro alguns pontos e responder alguns outros questionamentos que ele também colocou. Em primeiro lugar, a questão do modelo da SEB, né, que muitas vezes as pessoas falam empresa pública, mas a SEB é uma empresa de economia mista, ela já foi concebida dessa forma. E o modelo de uma empresa de economia mista tem, obviamente, quando o controle acionário é do governo do Distrito Federal, uma grande parte das características como empresa pública, mas na realidade, no que diz respeito a uma série de outras coisas, ela não pode se comportar como empresa pública pela própria natureza da sua concepção. Então, nesse modelo de empresa de economia mista, não há que se discutir se a empresa precisa ter lucro ou não precisa, né? Como foi colocado, que uma empresa pública não deveria ter lucro. Acho que o mais importante é que a SEB, pelo fato dela ter o controle do governo do Distrito Federal nas suas ações, ela tem tido, ao longo dos anos, um comportamento que valoriza o desenvolvimento regional. Isso é um ponto fundamental a dizer. Se nós pegarmos todos os parcelamentos que os governos fizeram ao longo dos tempos, a rede da SEB sempre aparece em primeiro lugar. Então, antes dos lotes serem distribuídos, está a rede prontinha lá para atender a população. Então, essa prioridade e essa importância tem sido dada ao longo dos anos. Agora, eu acho que uma empresa precisa ser saudável e precisa, sim, trabalhar com lucro. Não que o lucro seja o mais importante, né, mas sempre tendo em mente que ter prejuízo não é bom, porque ter prejuízo você está desvalorizando a empresa, você está reduzindo seu capital, enfim, todas as consequências que o prejuízo traz. Então, acho que esse aspecto eu queria deixar claro. Em relação ao modelo definido quando houve a desverticalização, esse modelo foi um modelo que analisou-se as outras alternativas, né? É um modelo que foi implantado em outras distribuidoras do Brasil. Essa característica da SEB hoje, com a maioria do governo, ela não é só da SEB, existem outras empresas até muito bem estruturadas, como a própria CEMIG, como a própria Copel, como a CELG, que não está muito bem por outros motivos, né? Que são todas elas empresas cujo controle acionário é do governo do Estado.
Então, essa natureza que a SEB tem, eu acho que foi uma concepção feita. Você podia pôr o slide aí que mostra. Então, esse modelo aí, eu defendo que eu pessoalmente acho que é um modelo adequado. Em primeiro lugar, porque você evita que investimentos possam ser feitos em áreas cuja atividade não é a fundamental de cada empresa. Então, a distribuição só pode investir em distribuição, a geração idem, a SEBgás idem e assim por diante. Então, você elimina a possibilidade do que acontecia antes, de você destinar mais recursos para uma atividade, prejudicando o outro. Então, cada empresa é independente e obrigada a investir só na atividade fim que ela tem. Em segundo lugar, porque com esse modelo você também tem a condição de avaliar quem é que está trazendo resultado positivo e quem é que não está. Quando fica misturado, muitas vezes, uma das atividades, no final do resultado dá lucro, mas em outras atividades poderiam estar dando prejuízo. Dessa forma, você identifica claramente. E, por fim, esse modelo faz com que você tenha um corpo técnico voltado para aquela atividade específica. Ou seja, você tem na SEB Geração pessoas que conhecem da atividade de geração de energia. Na distribuição, a mesma coisa e assim por diante. Um outro ponto que o professor até comentou comigo antes de nós iniciarmos, se quando você criou esse modelo estabelecendo várias empresas, você não inchou a estrutura do ponto de vista de direção, por exemplo. Ou seja, cada empresa terá uma diretoria, como tem, e se isso não inchou. Mas o que nós estabelecemos é um modelo que extremamente econômico. Por quê? Eu, como presidente da holding, eu sou obrigatoriamente diretor-geral de todas as empresas. Então, eu acumulo a direção geral. Então, eu recebo só como presidente da holding, não recebo como diretor-geral da SEBD, não recebo como diretor-geral da SEBgás, não recebo como diretor-geral da SEB Participações e assim por diante. Então, e nas demais diretorias, nós introduzimos apenas um diretor para cada uma das demais empresas, a menos da SEB Distribuição, que tem uma estrutura maior. Mas as outras todas têm um diretor específico, porque o resto dos diretores são da SEB Holding também. Eles acumulam e, por sua vez, não recebem duas vezes, só recebem em uma das empresas. Então, nós estabelecemos que, para tocar a empresa, para cuidar dos destinos da empresa, fica um diretor exclusivo, que é o mínimo que poderia ter, tá certo? Então, de tal forma que a estrutura, ela fica muito econômica e muito voltada para resultado realmente. Então, esse é o comentário que eu faço em relação ao modelo escolhido. Em segundo lugar, quando ele fala que a participação da SEB, do governo do Distrito Federal na SEB de 92%, por favor, Bernardo, aquele slide, a participação do governo do Distrito Federal no total de ações é de 69,14%. Então, o GDF tem 69,14% de todas as ações da SEB. Obviamente, é a maioria acionária, mas precisamos entender que a composição oficial e acionária da empresa é essa. Perfeito? Outro comentário feito em relação à questão da tarifa, ou seja, com esse lucro, será que isso não está voltado para a tarifa? Eu peço, Bernardo, que faça essa colocação aí, que é uma transparência que mostra, inicialmente, como é que se comportou de 2004 para cá os reajustes de tarifa da SEB. Então, nós temos lá, em 2004 e 2005, ainda tiveram reajustes positivos, 2,44 e 1,23. 2006, 2007, 2008, reajustes negativos. Então, o consumidor pagava na sua conta X reais, ela reduziu, no ano de 2006, menos 1,59, reduziu menos 3,22 em 2007 e menos 7,3 em 2008. Agora, em 2009, nós tivemos um aumento médio de 9,52. Então, se nós considerarmos todos esses anos, nós tivemos um aumento de tarifa total na ordem de 29,37%, que comparado no mesmo período com o que teve de aumento no IGPM, o IGPM teve 41,69%. Então, a conta de energia nesses 6 anos, desculpe, aumentou 29,3%, enquanto que o IGPM aumentou 41,69%. Então, isso mostra que os reajustes não têm sido abusivos, muito pelo contrário. E na transparência seguinte, a gente mostra que a SEB é uma das empresas de menor tarifa do Brasil. Então, a SEB, isso dados
agora do mês de abril, desculpe, ela é a 59ª empresa com a menor tarifa do Brasil. Abaixo dela só tem, que a deputada inclusive citou, lá de Roraima, né, que é uma empresa muito pequena, mas a empresa do porte da SEB, ela que tem a menor tarifa do Brasil. Então, São Paulo tem a tarifa muito mais cara, Minas Gerais e assim por diante. Então, essa questão da tarifa, isso está claro no site da ANEEL, que qualquer um pode verificar, e enfatizando o seguinte: se você pegar uma conta com um valor médio de R$100, desses R$100, 42% são encargos e tributos. Tem uma outra parcela que é a parte de compra de energia. Então, para a SEB distribuidora, fica 22%, 23%. Então, de R$100, a SEB distribuidora fica com R$23 para pagar despesas, para investir no que precisa investir e fazer todos os procedimentos para ainda ter um lucro como tivemos no exercício passado. Isso precisa ficar muito claro, porque o que nós pagamos de impostos e tributos na conta é um absurdo. Então, nós sempre colocamos isso e sempre discutimos essa questão. Em relação pode pôr o quadro das ações novamente? Quando aparece lá que o Bradesco tem ações, isso é uma coisa que a SEB abriu o capital em 2006. Ela passou a ser uma empresa de capital aberto, que é o melhor modelo das empresas hoje em dia. Todas elas fizeram isso, para que você tenha condições de ter aumento de capital, investimentos e tudo mais. E agora, o fato do Bradesco ter adquirido ações é uma coisa que foge no nosso controle. É um investidor que resolveu comprar ações na Bolsa, é um direito dele, eu não quero discutir essa questão. E a parte de imóveis, eu concordo plenamente com o professor Roberto. Eu acho que as empresas, isso é uma tendência mundial, não devem ter no seu patrimônio investimento em imóveis, porque isso não é rentável, isso não traz resultados, e o caminho que a SEB está seguindo é nesse sentido. Nós vendemos imóveis que estão obsoletos, no sentido de pegar esses valores e investir na rede e trazer resultado para o que a empresa precisa fazer, que é distribuir energia com qualidade. Então, acho que esse é o objetivo que a gente tem buscado. Em relação à estrutura de pessoal, acho muito importante. Em primeiro lugar, eu queria voltar que a SEB é uma empresa fiscalizada e regulada pela ANEEL, como acontece com as demais distribuidoras. A ANEEL estabeleceu, dos últimos 15 anos para cá, um modelo que define a questão de estrutura das empresas e tarifa. Nesse modelo, a ANEEL define uma empresa de referência para o Distrito Federal. Então, ela pega e fala assim, se uma empresa fosse distribuir energia do Distrito Federal, ela precisaria ter X empregados na direção, X empregados na parte administrativa, X empregados na manutenção, na parte dos eletricistas, define por tipo de função a quantidade de empregados que deveria ter. E ela me remunera na tarifa só com base nesse montante de pessoal. Então, hoje a SEB teve que obrigatoriamente reduzir o seu número de empregados para se adequar à estrutura que a ANEEL definiu, porque senão nós estaríamos com 1.300 empregados pagando, tendo uma despesa que não seria ressarcida pela tarifa. Por isso a razão das tarifas negativas que nós vimos agora há pouco. Então, isso é um modelo que vale para o Brasil inteiro. Todas elas tiveram a obrigação de fazer isso. Em relação a termos mais empregados terceirizados do que próprios, é uma verdade. Acontece que nós temos, vou citar alguns casos, call center é terceirizado. Se nós puséssemos, já tivemos call center próprio, é o maior problema do mundo, porque é uma área que tem rotatividade, é um serviço estressante, porque se atende telefone com pessoa fazendo pedido o dia todo. Então, não funciona se você pôr pessoal próprio, você não consegue contratar com a rotatividade que um terceirizado faz. O custo do serviço é muito mais baixo em todos eles. Você pegar quanto a SEB paga para um empregado lá do call center, ele é muito mais baixo que se eu tivesse um empregado próprio. E esse problema da rotatividade é fundamental. Outro problema no call center é a atualização do sistema de call center. Então, computação, software, tudo isso, quando era próprio, era uma calamidade para nós. Então, foi o modelo que todas as empresas adotam.
A parte de emergência, que é plantão de emergência, a parte de manutenção e a parte de obras, nós temos também equipes terceirizadas com custos mais baixos e que trazem um resultado muito mais adequado. O que eu concordo plenamente, isso não pode elevar a ponto de ficar uma distância muito grande do pessoal próprio. A SEB encaminhou um concurso público que está em andamento, na próxima semana ele deve terminar, que é a última etapa da parte de engenheiros, que vai ter a parte do exame psicotécnico, né? E estamos previstos de, no dia 22 de junho, homologarmos o concurso antes do limite da lei eleitoral, porque se passarmos de junho não poderemos homologar antes das eleições, né, e começar a chamar o pessoal para recompor as atividades. Então, a SEB fez um concurso público, está concluindo, e iremos convocar os empregados para isso. Então, a empresa está trabalhando nesse sentido, sim. Por quê? Nós precisamos renovar o pessoal que hoje está na SEB. Se vocês pegarem o tempo de casa que tem os eletricistas, é elevadíssimo. O eletricista que está na nossa faixa de empresa dos eletricistas está na ordem aí de 23, 25 anos de casa. Então, a atividade de eletricista é uma atividade que, infelizmente, depende da condição física. Se você pegar um eletricista gordo, barrigudo, ele não sobe numa escada, ele não faz uma ligação, ele não faz alguns serviços. Então, infelizmente, a atividade precisa ter rotatividade, como outras também, que é o pessoal de atuação em manutenção, por exemplo. Então, a parte de concurso público seria isso. Em relação às multas da ANEEL, houve, o Cláudio colocou muito bem, uma implicância muito grande por parte da ANEEL no governo do Rogério, né? E a postura dele, na minha opinião, não foi correta, ele enfrentou a ANEEL, apesar de que nós passamos, naquele momento, o início desse modelo que eu acabei de dizer, quando foi a primeira revisão tarifária da SEB, onde a gente brigou e lutou de que aquele montante de recursos que ela previa no modelo dela era insuficiente para a SEB. O número de empregados era insuficiente, isso tudo nós não conseguimos reverter. Tivemos audiências aqui na Câmara Legislativa, o sindicato apoiou a SEB, defendeu, fomos na ANEEL, fizemos agora a estratégia que ele adotou e realmente trouxe esse retrocesso e essa dificuldade. Dessas multas aplicadas, professor, eu já posso afirmar que em torno de 45% nesse momento já foram perdoadas. Eu vou dizer perdoadas que nós justificamos que não tinham sentido de serem aplicadas e a ANEEL reconheceu isso. As demais estão sendo questionadas, muitas delas já foram reduzidas o valor inicialmente aplicado, né? E nós estamos. O que precisa ficar muito claro é que são indicadores muito pesados. Eles têm sido cada vez mais apertados ao longo dos anos, por conta do que a ANEEL definiu, e isso realmente é difícil. Hoje, uma empresa no setor elétrico, para atender os indicadores da ANEEL, eu diria que é muito difícil, em função dos limites que são extremamente apertados, e nesse sentido as empresas têm feito o que é possível. Nós tivemos um problema de redução dos indicadores de continuidade do ano passado para esse, na ordem de 60% de redução. Então, aquele número de horas que antes a ANEEL admitia como dentro do limite, nas regiões centrais, das cidades satélites, em todas elas, reduziram 60% para menor, apertando em muito o nível de qualidade para que a gente possa atender. Então, é claro que nós, como empresa, precisamos nos adequar, concordo plenamente. Quanto melhor o nível estabelecido para a ANEEL, melhor para o consumidor, e nesse sentido a ANEEL está correta, né? Agora, é preciso que tenhamos um meio termo das condições, porque eu não tenho tarifa, eu não tenho condições de investir, e a empresa, para ser tocada, precisa ter uma lógica, não tem como fazer milagre, né? E em relação ao futuro, que o senhor perguntou no final, eu posso garantir que o que nós estamos fazendo irá adotar a estrutura da SEB para atender a população. Tivemos um crescimento de consumo nos últimos anos muito acima do Brasil. Para o senhor ter uma ideia, em 2009, o crescimento de consumo do DF foi 10,3%, ao passo que no Brasil foi menos 1,1%, em função do problema da crise mundial. Então, no Brasil, reduziu 1,1% e na SEB aumentou 10,3%. Então, nós precisamos, conforme a deputada colocou e perguntou, termos ações fortes na melhoria do sistema, e isso está sendo feito. Eu já citei algumas, mas isso está sendo feito, e na expansão do sistema para atender esse crescimento de demanda da população. Para o senhor ter uma ideia, a energia que nós fornecemos para Brasília hoje terá que ser dobrada daqui a 6 anos.
Esse é o planejamento que a gente já tem, né, para atender a população do Distrito Federal. Nós teremos que dobrar a nossa estrutura, subestações, linhas, capacidade das redes, para atender o dobro da carga que hoje a gente atende. Né? Então é um crescimento elevadíssimo que o nosso planejamento já está considerando isso, né, nas subestações. A deputada colocou em relação a algumas subestações, algumas regiões que ela mencionou, acho que o Cláudio também chegou a colocar isso, nós temos problemas sim. Agora, os investimentos, eu citei 3 subestações fundamentais que estão nessa força-tarefa, que é Riacho Fundo, Samambaia Oeste e a subestação do setor hípico, que são subestações fundamentais para a SEB, e a subestação de Taguatinga, que o Cláudio citou, que está numa situação, ela está trabalhando no limite de carga, isso é uma realidade. Nós temos um problema, inclusive, de um vazamento num transformador em Taguatinga, que está sendo corrigido ainda esse mês, o contrato já foi assinado e a empresa já está fazendo isso, e estamos atuando do ponto de vista de manutenção o mais rápido possível agora no período de seca, aproveitando que não temos chuva, para quando as chuvas chegarem lá para outubro, setembro, outubro, a gente esteja numa condição que possa enfrentar e suportar as consequências que o período de chuva traz. Né? Então é uma situação realmente complicada que nós temos pela frente, mas a empresa está fazendo o que é possível. Eu vou citar apenas na área de manutenção a mudança grande que a SEB fez, já está implantando agora, que é nós temos o serviço de manutenção em linha viva, que é aquele serviço que o eletricista não desliga a rede para fazer o serviço. Então, essa manutenção, nós tínhamos até então somente equipes pesadas, que é um caminhão e mais 6 eletricistas. Aí nós transformamos 80% dessas equipes em equipes leves. Ele usa uma caminhonete ou um caminhão 3/4, que é menor, tem mais agilidade para andar na cidade, para se deslocar, e o número de eletricistas de 3. Por quê? Os serviços que aparecem para a linha viva, 80% deles poderiam ser resolvidos com a equipe menor. Então, eu diminuí custo, aumentei a agilidade e aumentei o número de equipes para atender a manutenção. Então, exatamente, sem interromper o fornecimento. Na linha de que a gente faça as intervenções necessárias na rede, preferencialmente com a equipe de linha viva. Né? Então, essa é uma mudança de estratégia que a empresa está fazendo na linha de obter os resultados. Em relação às colocações que o Cláudio colocou da frota, eu tenho conhecimento, já estamos tomando providências para que a gente possa resolver. Assumi agora, é verdade, mas eu já estava na empresa já o tempo todo e tenho conhecimento de tudo isso. Com relação ao crescimento da demanda, eu já falei. A questão da distribuição de dividendos, eu, na condição de presidente da empresa, coloco a legalidade da coisa. Eu não tenho como influenciar, e até porque isso aconteceu antes de eu chegar à presidência, na decisão da Assembleia de Acionistas. Então, essa foi uma decisão soberana da Assembleia, né? Entendo as colocações que foram feitas, mas essa é, na realidade, a postura que foi colocada nesse momento. Tá certo? Eu acho que não cabe eu discutir mais. Em relação à hidroelétrica de Corumbá 4, o Cláudio citou na questão que foi tirar dinheiro no hot money, mas eu quero dizer e afirmar que Corumbá 4 usou financiamento do BNDES, está claro no processo, está claro lá nas auditorias que foram feitas, né? Não tem dúvida e nem problema com relação a isso. Quanto ao seu acompanhamento, Cláudio, do que a diretoria está fazendo, eu acho importantíssimo, eu estou à sua disposição lá na SEB para sugestão, para crítica e de você participar. E quero que você acompanhe mesmo, como todos deverão acompanhar. Como eu falei, eu aceitei esse desafio por ter sido por um critério puramente técnico, né? E montei a equipe que está à frente das atividades com critério também somente técnico, porque eu não tenho nenhuma resposta ou compromisso político para poder prestar em relação a isso, ok? E o governador me colocou, faça o que é melhor para a SEB. Né? Já vou aproveitar nessa observação que o governador fez para responder uma outra colocação que foi feita, acho que pela deputada Érica Cocai, em relação a como é que nós vamos obter os investimentos para fazer aquele montante que foi apresentado. Então, o principal objetivo nosso, e nós já estávamos já perdendo o cabelo da cabeça, é a venda de um terreno que a SEB tem no Noroeste, que é muito valorizado. Esse terreno está estimado em 197 milhões. Né? A SEB iniciou um leilão, que é o procedimento que pode trazer um preço melhor, né? Uma vez que as pessoas podem ir subindo o valor. Né? O preço mínimo seria 274 milhões.
é que eu estou com tanto número na cabeça que acaba confundindo. Então, esse é o valor mínimo que foi avaliado o terreno, 274 milhões. E quando o governador Paulo Otávio assumiu, ele reverteu a coisa, falou assim, não, vocês não vão vender em leilão, vocês vão vender para a Terracap. E a Terracap ia pagar somente o preço mínimo. Então, eu não teria a possibilidade de obter mais recursos. E aí iniciou-se uma negociação com a Terracap, e ela, obviamente, não tinha orçamento, né, e queria pagar parcelado. Então, ia pagar em 12 vezes, em 15 vezes, ou seja, não ia resolver o problema da SEB. Então, quando o governador assumiu e eu fui conversar com ele, esse foi o primeiro pedido que eu fiz para ele. Falei assim, nós não temos outra saída que não seja a venda desse terreno. E aí contei essa mesma história, ele perguntou para mim o que é melhor para a SEB. É nós vendermos por leilão. Ele falou, então imediatamente você pode dar andamento para vender por leilão. Então a Terracap já oficializou a desistência da compra do terreno, e nós já estamos para, na realidade, o leilão tinha sido suspenso, nós vamos agora retomar o leilão e vender pelo maior preço, e que, considero eu, será a maior parcela dos recursos que a gente precisa para os investimentos até o ano que vem. Né? Nós temos realmente investimento do FCO, ainda temos previsão para utilizarmos essa alternativa. É um investimento de ótima condição, porque os juros são muito baixos, tem carência para pagar, então é uma situação que traz resultado. Eu acho que o investimento todo, ele vai trazer tarifa, ele vai trazer resultado na condição da rede da empresa e vai dotar o que precisa ser feito. Ah, sim, com certeza. Bom, terminando então, em relação à CEMIG, ok. Havia um decreto que instituiu um grupo para discutir entre SEB e CEMIG, uma cooperação mútua que foi colocada, mas que tinha um objetivo, isso foi colocado claramente na imprensa, da compra da CEMIG de uma parte da SEB. Esse decreto foi anulado, eu vou dizer, eu não sei qual é o termo correto, mas houve um decreto recente pelo governador Rogério Rosso, que excluiu e acabou com aquele decreto da CEMIG, então não existe mais esse caminho, essa tendência, isso já é assunto morto, né, por parte desse governo, através de um decreto que ele baixou, resolvendo a questão. Tem uma pergunta que o senhor Antônio de Pádua, lá da Associação dos Moradores do Córrego das Antas, no Lago Sul. Senhor Antônio, não adianta nada eu chegar para o senhor e prometer que vou regularizar a rede lá. A situação de vocês, ainda temos alguns locais em Brasília que dependem, infelizmente, de uma exigência que a lei que criou a APA do Planalto Central em 2002 exige que a SEB, para construir uma rede nova num condomínio, num parcelamento, em qualquer conjunto de moradores, haja licença ambiental. Então, eu tenho certeza que esse é o entrave que existe para regularizar a rede lá. A SEB está pronta para atender. Eu sinalizo aqui e peço a participação da Câmara Legislativa, que nós possamos, juntamente com a SEB, irmos na Justiça para revertermos a situação, buscando um caminho que foi encontrado lá do pessoal do Sol Nascente e do Pôr do Sol lá no final da Ceilândia, que estava na mesma situação e que agora nós estamos regularizando a rede. Então, o governo, de comum acordo com Justiça, Legislativo e Executivo, fez um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, né, preservando áreas que realmente estavam em beira de córregos, lá naquela região, que aí não tem como ter moradia naqueles locais, e liberando a construção da rede nos demais locais. Eu acho que nós temos que buscar essa saída, porque a SEB somente não pode fazer a rede em função dessa exigência lá da lei que criou a APA do Planalto Central. Tá certo? Mas eu estou à disposição lá para nós irmos juntos, e a SEB é a primeira interessada em regularizar a rede lá. O senhor não tenha dúvida disso. Os transtornos que vocês, como moradores, têm, o nosso é 2, 3 vezes maior. Não só do ponto de vista de prejuízo, do ponto de vista dos problemas que os consumidores que são regulares e que estão próximos de vocês têm por conta dos desligamentos que ocorrem, dos acidentes que os moradores têm por ter uma rede nas condições que você tem lá, que é uma gambiarra, e nesse sentido, gambiarra, eu queria alertar aqui a vocês. Antes de ontem nós tivemos um rapaz que faleceu lá em Taguatinga Norte, indo pendurar uma bandeirinha da Copa lá no pontalete da casa dele. Então ele pegou uma escada de alumínio, colocou no pontalete, estava descalço, sem camisa, e encostou na rede, e acredito que não foi somente pelo choque, porque o choque é 220 volts, ele caiu com a cabeça no chão.
Então, aí juntou essas duas coisas e ele faleceu. Então, tem que ter muito cuidado em relação à gambiarra no que diz respeito a acidentes. Nós já tivemos, ao longo desse ano, 9 acidentes fatais que a SEB tomou conhecimento, porque eu diria que 25% a gente nem fica sabendo, né? Mas 9 nós já tivemos ao longo desse ano de 2010. E muitas vezes por gambiarras, realmente, nas áreas de gambiarra. E eu acho que o caminho para nós resolvermos a situação de vocês lá é esse aí, tá ok? Eu acho que o Cláudio colocou... Não, a deputada, falei já da CEMIG, a dívida da SEB Holding, ok? Essa dívida, se nós observarmos lá na distribuição do lucro, põe na pizza lá, por favor, Bernardo. Além dos dividendos que foram distribuídos, nós temos ali, aquele verdinho lá, deixa eu pegar minha caneta aqui, que são 27 milhões, não é isso? Esses 27 milhões irão redundar no abatimento dessa dívida, obrigatoriamente. Então, é um recurso que é a parcela maior do lucro, que era de 38, então 27 milhões serão obrigatoriamente distribuídos e repassados para a distribuidora para abater essa dívida, que é um compromisso da energética de quitá-la o mais rápido possível. Acho que mais interessada do que a energética, do que a holding, de solucionar essa dívida e colocar dinheiro para ter investimento na distribuidora, não tem, porque a sobrevivência da holding depende da distribuidora. Se acabar a distribuidora, a holding acaba, porque é a maior empresa do grupo. Perfeito? Então, acho que isso, não sei se esqueci alguma coisa. Isso, ressarcimento de danos. O ressarcimento de danos é um procedimento que todos têm direito, nós estamos fazendo quando constatamos que o problema foi causado pelo fornecimento da SEB, e isso é importante porque muitas vezes a pessoa quer fazer um upgrade no computador, quer trocar uma televisão por uma LCD usando a SEB, alegando que queimou porque teve um problema no fornecimento. Então, nós temos uma análise técnica, nós temos uma inspeção para checar tudo isso. Essas solicitações, elas tiveram uma elevação muito grande no início do ano, de janeiro a março, por conta do período de chuvas. Eu não tenho aqui o número de quanto foi que nós fizemos o ressarcimento, mas o que nós estamos fazendo é o seguinte: se ele for devido, se ele for constatado, nós pagamos sem discussão. Então, isso a SEB tem feito rigorosamente. Coisas que, às vezes, as pessoas querem fazer, logicamente, nós nem podemos fazer. A pessoa fala, meu comércio ficou sem energia, eu teria vendido uma coisa que ele nunca vendeu na vida dele. Aí ele fala que eu teria vendido um mundo de coisa, o meu lucro é 40% e quero que a SEB me ressarça isso. Não podemos ressarcir. Então, são coisas que às vezes a população utiliza e que a gente tem que administrar com profissionalismo e seriedade. Eu acho que isso é uma colocação que a gente sempre fez. E a renovação da concessão é a nossa maior briga. Essa renovação, ela não afeta só a SEB, então grande parte das distribuidoras terão o vencimento da concessão em 2015, e esse plano de investimento é exatamente para termos condições até 2015 de falar assim, estamos atendendo com qualidade, a rede está pronta para atender a população e a gente tem todas as condições de renovar. Ok? Eu acho que, em geral, era isso que eu queria colocar. Independente dessa oportunidade, eu estou às ordens na SEB, com que o meu telefone for deixado, o e-mail, à vontade para todos, tá ok? Obrigado. Gostaria de saber se o professor Psitelli quer fazer alguma consideração. Então, a gente agradece a presença do senhor Carlos Antônio Leal, que ficam pontuadas essa discussão. Nós temos um temor também, como aqui já foi citado, de 2015, da renovação da concessão, que nos parece que é absolutamente fundamental. Achamos que o governo do Distrito Federal tem que ter responsabilidade com o aporte de recursos necessários para os investimentos, para tirar a SEB da condição que ela está nesse momento, que é um processo histórico de falta de investimento que está sendo superado, mas um processo histórico de falta de investimentos. Também temos uma posição de que não deveria ter havido a distribuição dos dividendos em função da situação que nós estamos vivenciando, mas agradecemos as explicações que foram dadas, nós vamos estar acompanhando, desejar uma boa gestão, porque o senhor está há menos de um mês na diretoria geral, e vamos estar acompanhando para e passo todos os desdobramentos, enfim, e para que nós possamos ter a nossa empresa, a SEB, a nossa empresa do povo do Distrito Federal. Agradecer a presença de todas e todos que estiveram conosco nessa audiência
e declarar encerrada a presente audiência pública, que teve como objeto a convocação do diretor-geral da SEB.